Êxodo capítulo 37, nós vamos ver então a continuidade do cumprimento das tarefas as quais Deus havia ordenado para que se fosse construído o tabernáculo. Então, capítulo 37 foi feito de acordo com a ordenança de Deus. A arca da aliança, o propiciatório, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, tudo conforme Deus havia ordenado estava sendo concluído. E foi feito. Isso vai de encontro, mais uma vez, àquela questão que eu disse, o que nós deveríamos fazer, nós tínhamos que fazer. Aqui está um exemplo de um povo que era teimoso, que murmurou, que fez um monte de coisas erradas, mas que obedecia a Deus. E aqui nós continuamos. O óleo sagrado, o incenso santo, lembra daquele incenso que não podia ser reproduzido? Exatamente, vírgula após vírgula, como Deus havia ordenado, essas pessoas habilidosas, aquelas a quem o Senhor havia inspirado, instruído para realizar, fizeram. E aí é que eu digo que a obra de Deus verdadeira, ela é assim que funciona. Não se tem espaço para discussões, para mimimis, porque a urgência é outra, a prioridade é outra. A prioridade desses caras, imperfeitos que eram, pecadores que eram, era atender aquilo que Deus havia determinado. Isto deveria ser, então, a nossa prioridade, porque, de fato, se nós olharmos para nós, e eu falo isso a partir de mim, se eu olho para mim, com os pecados que sei que já cometi, com os erros que tenho cometido, com as minhas falhas, com aqueles pecados que eu sei que eu já deveria ter abandonado, mas por ser falho permaneço cometendo, ainda que tente lutar contra estes, e pela misericórdia do Senhor peço perdão a Deus todos os dias por isso, a partir de mim, se eu olho para o Marco, a partir de mim, eu não faço absolutamente nada. E quando eu olho para esse povo que também era tão falho quanto eu percebo neles que, apesar disto, eles estavam ali fazendo aquilo que Deus tinha ordenado. E é o que eu trago para a minha vida e o que eu sugiro que trago para a tua vida. Apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das mazelas das nossas almas, nós temos que continuar servindo a Deus sim. Claro, não com aquela coisa, sirvo a Deus de qualquer jeito. Não se trata disso. É servir a Deus com a consciência de que temos que sim melhorar, temos que parar de cometer pecados que são vícios, temos que buscar de forma contínua a nossa santificação, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, mas não colocar isto como a barreira de um avanço para as coisas do reino. Temos que permanecer. E esta é a única razão pela qual, por exemplo, eu tenho gravado tantos vídeos, porque eu preciso deixar isso registrado. Eu preciso, não quero acumular o conhecimento que eu adquiri ao longo de anos servindo a Deus para mim mesmo. Apesar de mim, eu acredito que eu posso de alguma forma instruir você, abençoar você de algum jeito, de forma gratuita. Eu não estou vendendo cursos aqui, evidentemente, mas é justamente este mesmo princípio que norteia esse povo, que se virou contra Deus, que reclamou de Deus no deserto. É o mesmo princípio que eu coloco para a minha vida. Apesar de mim, eu preciso fazer. Eu preciso responder aquilo que Deus já escreveu na Bíblia, aquilo que já está escrito na palavra, sobre qual é a minha responsabilidade. E aqui não se trata do reverendo Marco Sico, se trata do Marco. Eu como cristão, sem títulos, eu entendo a questão do título, mas eu não sou preocupado com o título. O Marco, o servo de Deus, aquele que foi salvo, o Marco. Este precisa fazer alguma coisa, e é o que eu estou tentando fazer, e é este o conselho que eu te dou olhando para estas pessoas. Faça também.